Có hay không? Không hay không? Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de gratidão do mês de outubro de 2025 do Jore Center Higashi Mikao. ただいまより10月度感謝報告祭を始めさせていただきます。Entrada dos oficiais. Saem unidas da purificação do ambiente. Chamando por gentileza, mantenha-se em postura de reverência. Obrigada. Oferendas. Quer ser
Oração do culto de gratidão. Tansha Hokokusai. Narita Sojo. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assentado neste altar perante vós, em profunda reverência, elevamos esta oração. Neste significativo dia em que realizamos solenemente o culto mensal de agradecimento, reunimos-vos à vossa presença e depositamos as oferendas para manifestar o nosso mais profundo sentimento de gratidão pelas constantes bênçãos e proteção que nos tendes concedido. Estamos realizando o culto mensal de agradecimento do mês de outubro, em que agradecemos o despertar da nossa consciência para a verdadeira educação espiritualista, que promove a elevação da alma e o polimento do espírito. Que, imbuídos da missão que recebemos de vós, possamos assimilar e transmitir os princípios da fé messiânica, que nos foram legados por Meishu Sama, formando seres humanos conscientes da existência de Deus e comprometidos com a construção do paraíso terrestre. Gratos pela permissão de participar da grandiosa obra da salvação do mundo, nos comprometemos a nos dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade. Sentados na diretriz, seguindo os passos de Meishu Sama e fazendo com que Deus se manifeste, vamos cultivar o amor altruísta e vamos dedicar juntos para vivificar nosso elo com Meishu Sama. Rogamos que aceiteis esta oração e que, iluminados por vossa intensa luz e guiados pelos ensinamentos de Meishu Sama, possamos participar da construção do paraíso terrestre e somar expressivos méritos. Assim, nos dirigimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe de cerimonial. Tamagashi Roda Saisho Dono. Representante dos participantes, Senhora Edna Hatsumi Honji. Tampajada Hyo Edna Hatsumi Honji Dama. Pedimos a todos que se levantem e o acompanhem nessa reverência. Minha fica daqui, eu chamo a vítima.
oração Amatsunorito, oração Zengen Sanji e oração messiânica. Amatsunorito, Zengen Sanji, Senhorito Sojo.
samae mashimaseto nennen jushin gesatonshu ikukunai hai negimosu yoku o mikami mamori tamae saki hare tamae Niroku o mikami mamori tamae saki hare tamae Oshie mi oya nushi no kami mamori tamae saki hare tamae Oshie mi oya nushi no kami mamori tamae saki hare tamae Tamashi haremase, Annagara, Tamashi haremase. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Salve, Gosaka Rocha. Wakiagaru
Sentem-se por gentileza, o senhor Cresce. Leitura do ensinamento de Mejisan. Yoshi Haidoku. Felicidade. Desde a antiguidade, todo ser humano almeja a felicidade, por ela ser seu primeiro e último objetivo. Apesar de todo o esforço, estudo e aperfeiçoamento para alcançá-la, quantas pessoas a conquistaram de fato? Não obstante essa constante busca, a maioria permanece desafortunada. A realidade é que as pessoas em geral acabam deixando este mundo sem desfrutar a alegria de ver a felicidade concretizada. Será então a felicidade algo tão difícil de conseguir? Devo dizer que não. Todos sabem que a base da felicidade está na solução de 3 grandes problemas: doença, pobreza e conflito. Porém, como diz o ditado, falar é fácil, fazer é difícil. A maioria das pessoas acaba se resignando. Em tudo na vida, para cada efeito, existe uma causa. Evidentemente, a felicidade não foge a esse princípio. Sendo assim, o primeiro passo para resolver esse problema seria conhecer a causa. No entanto, como ele não consegue conhecer a causa, obviamente é possível concretizar a felicidade, a despeito de todo o esforço realizado. Então, qual será a causa da infelicidade? Vou esclarecer. Desde os tempos antigos, dizem: o bem produz bons frutos e o mal, maus frutos. Realmente é uma verdade eterna. A partir desse princípio, o empenho em fazer o próximo feliz deveria ser a condição essencial para se alcançar a própria felicidade. O mundo, entretanto, está repleto de pessoas que buscam a felicidade apenas para si, indiferentes à infelicidade alheia. É realmente uma tolice querer colher felicidade semeando a infelicidade. É como a água numa bacia. Se a empurramos, a água vem para nós. Se a puxamos, ela se afasta. É nesse ponto que se vê o quanto a religião se faz necessária para a humanidade. A essência do amor cristão e da compaixão búdica é cultivar o sentimento altruísta de tornar o próximo feliz. Contudo, o ser humano dificilmente tem consciência de uma verdade tão simples. Para tanto, as divindades estabelecem diversas doutrinas, indicam critérios quanto à maneira correta de pensar, falar e agir, ensinam a existência do invisível e, por meio de seus representantes, conduzem as pessoas a uma fé verdadeira e sincera. No entanto, não é nada fácil salvar mesmo uma única pessoa. Isso é muito compreensível, uma vez que as pessoas em geral estão arraigadas no pensamento materialista por terem recebido uma educação que não acredita no invisível, eles dificilmente demonstram interesse no assunto. Passam a vida sofrendo, vagando em meio às trevas da desilusão, e no final se tornam viajantes de uma jornada sem retorno. Realmente, a vida é sem sentido para a maioria. Se houver um meio de elas se tornarem verdadeiramente felizes em sua vida terrena, desfrutando de alegria, paz interior e vida longa, o mundo será realmente um paraíso em que a vida faz sentido. As pessoas em geral, resignadas, talvez pensem: não tenho como ser feliz em um mundo cheio de sofrimentos como este.
Entretanto, nós afirmamos que existe um segredo para se tornar feliz e ofereço a presente publicação como um guia para revelá-lo. 1º de dezembro de 1948. Alicerce do Paraíso, volume 3, edição revisada, páginas 52 e 53. Retirada dos oficiais. Saem tais da Por favor, aguarde alguns instantes para os preparativos. Se não terminam também, escochando de la saia. Palavras de saudação do Senhor Tadinho. Tadinho não para no boa.皆さんおはようございます。おはようございます。今月もまたセンター長に通訳をしてもらいますのでお聞きください。10月の感謝報告祭おめでとうございます。この頃は暑かった夏も終わり、やっと朝晩が涼しくなりましたが、皆さんお元気ですか？最近は暑い日と涼しい日が交互に来ますので、体調を崩しやすいので気をつけていただきたいと思います。日本では暑さ寒さは彼岸までということわざがあります。そのお彼岸とは9月20日、9月20日ですね、から26日を言うのですが、10月下旬になった今も暑い日がありますよね。体調を崩しやすいので気をつけてください。今日は最初に8月に長女をお生まれになった松本さんと9月に次女をお生まれになった山形さんに心からお祝いを申し上げたいと思います。さて、今日は10月1日の秋季大祭でのパラグアイのマライア・フロンティアさんの体験発表と杉原理事長のお話を簡単に紹介させていただきます。Bom dia a todos, parabéns pela realização do culto de agradecimento do mês de outubro. O verão quente chegou finalmente ao fim, e as manhãs noites tornaram-se agradavelmente frescas. Espero que todos estejam bem de saúde. Nos últimos dias, como temos alternado entre dias quentes e dias frescos, é fácil acabarmos adoecendo. Portanto, peço que tenham cuidado com a saúde. No Japão, há um provérbio que diz: o calor e o frio até o equinócio. Esse equinócio refere-se ao período de 20 a 26 de setembro. No entanto, mesmo no final de outubro, ainda há dias quentes, não é mesmo? Portanto, cuide-se para não prejudicar o estado físico. Hoje, primeiramente, gostaria de expressar do fundo do coração as minhas felicitações à senhora Matsumoto, cuja filha primogênita nasceu em agosto, e à senhora Yamanato, cuja segunda filha nasceu em setembro. Em seguida, gostaria de fazer uma breve apresentação sobre os relato de experiência da senhora Mayra Florentin, do Paraguai,
e sobre as palavras do presidente Sugihara proferidos no grande culto de outono, realizado em 1º de outubro. 前田フローレンティークさんは約3年前に入信された18歳の女性です。15歳の頃は生活の不安や心配からアレルギーによる発作が頻繁に起こり、抗アレルギーの薬や睡眠薬を服用し続けていたようです。また、父親が彼女と母親に対して距離を取っていたことから、父親に対し深い恨みを持っていたそうです。そうした中、精神的に不安定な母親を見かねた友人の誘いで、2022年8月から母親は世界救世教の教会へたびたび訪れるようになり、彼女も誘われたそうですが、最初はその気になれなかったそうです。しかし、しばらくすると母親がだんだん穏やかな笑顔になっていく姿に、教会がどんなところかと興味を持ち、条例を受ける気持ちになったそうです。彼女は初めて条例を受けたとき、心から穏やかになり、言葉にできないほどの感動だったそうです。そして、それ以来、毎日条例を受けるようになり、1ヶ月後にはアレルギーの発作も完治し、幼少から服用していた薬もやめることができたそうです。この経験から、見教えを学びたい、私も条例をお取り次ぎしたいとの思い、2022年11月に母親と共にお光をいただき、近くの条例センターで毎日5、6人の未信徒の方へ条例奉仕に取り組むようになったそうです。A senhora Mayra Florentin é uma jovem de 18 anos que ingressou na fé há cerca de 3 anos. Quando tinha 15 anos, sofria frequentemente crises alérgicas devido à ansiedade e às preocupações com a vida cotidiana, e por isso continuava a tomar medicamentos antialérgicos e soníferos. Além disso, como o pai mantinha certa distância dela e da mãe, passou a nutrir um profundo ressentimento em relação a ele. Nesse contexto, uma amiga, preocupada com o estado emocional instável de sua mãe, convidou-a a visitar a Igreja Messiânica Mundial, em agosto de 2022. A mãe começou a frequentar a igreja com regularidade, e embora Mayra também tenha sido convidada, inicialmente não sentiu vontade de participar. No entanto, ao ver que sua mãe se tornava gradualmente mais calma e sorridente, passou a sentir interesse em saber que lugar era aquele e decidiu receber Jorei. Quando recebeu Jorei pela primeira vez, sentiu seu coração tornar-se sereno e foi tomada por uma emoção indescritível. Desde então, passou a receber Jorei todos os dias e após um mês, as crises alérgicas desapareceram completamente. Ela também conseguiu interromper o uso dos medicamentos que vinha tomando desde a infância. A partir dessa experiência, sentiu o desejo de aprender os ensinamentos e também a ministrar Jorei. Assim, em novembro de 2022, junto com sua mãe, recebeu o Hikari e começou a dedicar-se diariamente aos serviços de Jorei, atendendo de 5 a 6 pessoas, frequentadores, no Jorei Center próximo de sua casa. 2023年1月にはブラジルのグラウランガの聖地へ参拝に行き、執着を取ること、条例奉仕の継続の大切さを学び、さらに生命力のある食品を食べるように改善したことで健康に恵まれるようになり、条例は人生を変える力があるという確信から、条例の光を人に取り次ぎ、幸せを導きたいという思いが心の底から湧いてくるのを感じ、私と同じ喜びを体験してほしいと友人や同僚を次々に教会へ案内し、そのうちの15人がお光の配備を許されたそうです。今年1月、腹部に痛みを感じ、医療検査を受けると、卵巣に約5センチの
脳胞があると診断され、教会の先生に相談すると、より条例を受け清めていただきましょうとのアドバイスを受けました。そこで私自身の向上のための浄化と思い、感謝の祈りを捧げ、1日5回の条例を受けるようになり、そして2週間後の再検査では脳胞が完全に消え、手術の必要がないと診断されたそうです。彼女は神様と冥様の光を実感でき、深い感謝でいっぱいになり、その後はより一層条例センターでの条例の取り次ぎと見教え配属の継続に心がけました。今年6月に父の日、初めて父親に心から愛しています。そしてこれまで全てのことに感謝します。というと、幼少期から抱えていた辛い感情が癒されたそうです。Em janeiro de 2023, ela realizou uma peregrinação ao Solo Sagrado de Guarapiranga, no Brasil, onde aprendeu sobre a importância de eliminar os apegos e de manter a continuidade na dedicação ao serviço de Diorê. Além disso, ao passar a alimentar-se com alimentos dotados de maior vitalidade, sua saúde tornou-se ainda mais favorecida. A partir dessa vivência, consolidou em seu coração a convicção de que o Diorê possui o poder de transformar a vida humana. Sentindo brotar do profundo de sua alma o desejo de transmitir a luz do Diorê às pessoas e conduzi-las à felicidade, começou a encaminhar sucessivamente amigos e colegas de trabalho à igreja. Como resultado, 15 dessas pessoas receberam a permissão para portar um oricário. Em janeiro deste ano, ao sentir-se dores na região abdominal, realizou exames médicos e foi diagnosticada com um cisto de aproximadamente 5 centímetros no ovário. Ao consultar o responsável da igreja, recebeu o seguinte conselho: receba mais Diorê e permita-se ser purificada. Assim, reconhecendo tratar-se de uma purificação destinada ao seu próprio aprimoramento espiritual, passou a orar com gratidão e a receber Diorê 5 vezes ao dia. 2 semanas depois, no novo exame, foi-lhe informado que o cisto havia desaparecido completamente e não havia necessidade de cirurgia. Ela sentiu de forma viva e profunda a presença da luz de Deus e de Meixo Sama, ficando repleta de sincera gratidão. Desde então, passou a dedicar-se ainda mais à ministração de Diorê no Diorê Center e à leitura contínua dos ensinamentos. No Dia dos Pais, em junho deste ano, pela primeira vez disse ao seu pai: "Te amo de todo o coração. Agradeço por tudo o que aconteceu até hoje." Nesse momento, os sentimentos dolorosos que carregava desde a infância foram curados e seu coração alcançou a verdadeira paz. 彼女は2年前の聖地参拝台に渡航費が工面できずに参加できませんでしたが、パラグアイでの条例の普及に役立つお道具になるため、日本への聖地参拝をお許しいただきたいと祈り、執着せずお任せする心になると次々にうまくいき、今回の日本の聖地参拝団に参加することが許されたそうです。今は深い感謝の思いを胸に、参拝や条例、見教えの学び、生け花3月の他に、同世代の青年らと一緒に初めて条例センターに来られた方々のサポートに努めているそうです。そして条例の取り次ぎでたくさんの奇跡をいただいているそうです。彼女はこの体験を通じ、人を救うご神業にさらにお使いいただきたいとの思いが高まったそうです。さまざまな体験は冥様の見教えを確かなものであることを再確認するものであり、感謝は神につながる鍵であり、一つ一つのご奉仕や努力が
魂を向上へと導き、愛と真心を持って神様にお仕えする道に近づいていくことを学ばせていただいているということです。彼女はこの信仰の礎を許されていること、そして人生をスタートできたことに心より感謝し、今後の人生においてさまざまな困難や努めるべき課題に対してこの信仰の礎が支えになり、幸せに導いてくれるものと信じて、御救いを広げていくためのお道具として使命を果たしていきたいと体験発表されました。以上がパラグアイのマイラ・フロンティーンさんの素晴らしい体験発表でした。Há 2 anos, a senhora Mayra não pôde participar da peregrinação ao solo sagrado devido à dificuldade em reunir os recursos para a viagem. No entanto, passou a orar dizendo: desejo que me seja permitido peregrinar ao solo sagrado do Japão, para tornar-me um instrumento útil à difusão do Jorei no Paraguai. Quando se desapegou desse desejo e entregou tudo à vontade divina, as circunstâncias começaram a se harmonizar naturalmente, e desta vez recebeu a permissão para realizar a peregrinação no solo sagrado do Japão. Atualmente, com um profundo sentimento de gratidão em seu coração, ela tem se dedicado a aprofundar a fé por meio das peregrinações, dos estudos dos ensinamentos de Meishu Sama e também pela prática do Ikebana Sangetsu. Além disso, junto com jovens de sua geração, empenha-se em acolher e apoiar as pessoas que visitam o Jorei Center pela primeira vez. Através da administração do Jorei, tem recebido inúmeras graças e testemunhados muitos milagres. Por meio de todas essas experiências, seu desejo de ser ainda mais utilizada na obra divina de salvação das pessoas fortaleceu-se profundamente. Essas vivências permitem-lhe reafirmar que os ensinamentos de Meishu Sama são de fato verdadeiros. Ela compreendeu que a gratidão é a chave que nos liga a Deus, que cada dedicação e cada esforço elevam a alma, e que, ao servir a Deus com amor e sinceridade, aproximamos-nos do verdadeiro caminho de servir a sua vontade. Ela expressou sua gratidão por ter recebido o privilégio de possuir essa base de fé e por ter podido reiniciar sua vida. Acredita que essa fé será o alicerce que sustentará diante de quaisquer dificuldades e tarefas que venham surgir, conduzindo-a à verdadeira felicidade. Desejando cumprir sua missão como instrumento para expandir a salvação, apresentou assim o seu relato de experiência. Esse foi o maravilhoso testemunho de fé da senhora Mayra Florentin, do Paraguai. 続いて、杉原理事長のお話を簡単に紹介させていただきます。杉原理事長は最初に海外からの参拝者について紹介されました。タイ国より48名、ブラジルより50名、アフリカよりクラジオ本部長をはじめ20名、スリランカよりラヒル副理事長をはじめ17名、中南米より38名、アメリカより18名、カナダより3名、ヨーロッパよりカルロス本部長をはじめ39名、以上17カ国233名の方々が参拝に来られたことを紹介されました。続けて杉原理事長は祭典の中で幸福という見教えについてお話しされました。名様は冒頭において、幸本来いかなる人間といえども幸福を恋願わぬものはあるまい。幸福こそ実に人間最初にして最後の目標であるとおっしゃって、いつの時代も幸福こそが人間の最大の願いであることを確認された上で、それにもかかわらず幸福を満足につかみうるものは果たして幾人あるであろうか。かえって河の境遇にあり、解決の喜びを遂げられることなくして不義の客となるというのが一般人の現実であると述べられ、しからば
幸福を得るということはそんなに難しいものであろうかと問いを投げかけられ、即座に私は否と言いたいのであると断言されていらっしゃいます。Em seguida, apresento brevemente as palavras do presidente Sugihara. O presidente iniciou sua fala apresentando os grupos de peregrinação vindo do exterior. Da Tailândia participaram 48 pessoas, do Brasil 50, da África com o presidente Cláudio e mais 20 pessoas, do Sri Lanka o vice-presidente Lahiro e mais 17 pessoas, da América Central e do Sul 38 pessoas e dos Estados Unidos 18 pessoas, do Canadá 3 pessoas e da Europa o presidente Carlos e mais 39 pessoas. Ao todo, 233 pessoas de 17 países participaram da peregrinação. Dando continuidade, o presidente Sugihara falou durante o culto sobre o ensinamento de Meixo Sama intitulado Felicidade. Meixo Sama, logo no início do ensinamento, declara: desde os tempos antigos até hoje, não haverá ser humano algum que não almeje a felicidade. A felicidade é, de fato, o primeiro e último objetivo do ser humano. Com essas palavras, ele reafirma que, em qualquer época, o anseio pela felicidade é o maior desejo da humanidade. Contudo, Meixo Sama prossegue dizendo: apesar disso, quantos serão realmente os que conseguem alcançar a felicidade plena? Ao contrário, a maioria das pessoas encontra-se em situação de infelicidade, sem lograr a alegria da solução de seus sofrimentos, vindo a tornar-se hóspedes que não mais retornam deste mundo. Essa é a realidade da humanidade. E então, lança a seguinte indagação: será, pois, tão difícil assim alcançar a felicidade? Imediatamente, ele mesmo responde com firmeza: desejo afirmar que não. この確信に満ちたお言葉は、冥様が神様の命を受けられて、大勢の人々を幸福の境遇に引き上げられた数々の実績に裏打ちされたものであり、同時にまた幸福を知らない人たちに対して、是が非でもその秘訣を伝授してやりたいという大きな愛の御心の表れであると思います。冥様は、幸福とは病気、貧乏、闘争、この三大問題の解決が基本であることは誰でも知るところであるが、言うは安く、実現は難しく、大抵は諦めるの余儀なきに至るのであるとおっしゃって、それは一切は原因があって結果があるにもかかわらず、その原因が不明である以上、何ほど努力しても実現の可能性はないに決まっていると指摘され、しからはその原因は何かをお説きくださっています。冥様は全員善果、悪因悪果とは実に千個を貫く真理である。この理を知って他人を幸福にするために努力することこそ、自分自身を幸福にする絶対条件であらねばならないと結論を明かされています。杉原理事長は、冥様から見教えをいただき、神様からの深い愛情を注いでくださっていることに報いさせていただくためにも、この秘訣を伝授することこそが世界救世救の役割であり、私たち信徒一人一人の使命であるというお話くださいました。Essas palavras, repletas de convicção, expressam a certeza de Meixo Sama, alicerçada nas incontáveis experiências concretas em que, atendendo à vontade de Deus, elevou um grande número de pessoas a uma condição de verdadeira felicidade. Ao mesmo tempo, revela o profundo amor de Meixo Sama, que desejava a todo custo transmitir o segredo da felicidade àqueles que ainda não haviam conhecido. Meixo Sama ensinou: a felicidade baseia-se fundamentalmente na solução dos 3 grandes problemas da humanidade: pobreza, doença e conflito. Todos sabem disso, porém, embora seja fácil dizê-lo, é difícil realizá-lo, e a maioria acaba inevitando por se resignar.
Ele então esclarece que isso ocorre porque, embora todo efeito tenha uma causa, enquanto a causa for desconhecida, por mais que se esforce, o ser humano jamais conseguirá alcançar a verdadeira solução. Em seguida, revela qual é sua causa. Missão afirma a verdade de que boas causas geram bons resultados e más causas geram maus resultados. É um princípio eterno que atravessa os séculos. Conhecer essa lei e esforçar-se para tornar os outros felizes, isso, precisamente, deve ser a condição absoluta para que o próprio indivíduo alcance a felicidade. O presidente Sugihara concluiu dizendo que, ao recebermos os ensinamentos de Meishu Sama e o imensurável amor de Deus que nele se manifesta, cabe-nos retribuir, transmitindo ao mundo esse segredo da verdadeira felicidade. Disse ainda que essa é a missão primordial da Igreja Messiânica Mundial e, igualmente, a missão de cada um de nós, fiéis nessa obra divina de salvação. 続けて、明様は昭和29年3月24日のご講話の中で、本当の文明を作る時期が来た。これからの人類は本当の幸福を得られるとおっしゃり、夜の世界が昼間になる分かれ目の重大な時期であり、その役目に選ばれた旧世教の人たちは大変な幸せである。人類始まって以来ない幸福と言ってよいとまで力説されました。明様の教えを神の教えとしていただく私たちは、人類救済のご負託に応え、天国人として取り付かせていただく神の愛である条例や天国人にふさわしい言霊、物の考え方、受け止め方に心がけ、明様に倣って神を表すことに精進してまいりたいと思います。また、私たちは明様に倣って培わせていただくべき愛とは、苦しい人を見るといても立ってもいられなくなり、条例のお取り次ぎに駆けつけずにはいられない、そういう誰に対しても開かれた分け隔てない深く大きな愛であるはずです。これからはご生誕祭を目指して、私たち一人一人が何もイヤマスたちの体験を通して実感させていただき、その喜びと感謝を明様のご報告申し上げ、心より念願しております。このように杉原理長はお話しくださいました。Em seguida, Meishu Sama, em sua sagrada instrução de 24 de março de 1954, declarou: chegou o tempo de construir a verdadeira civilização. Daqui em diante, a humanidade poderá alcançar a felicidade verdadeira. E enfatizou ainda: este é o momento decisivo em que o mundo da noite se transforma em mundo do dia. As pessoas da Igreja Messiânica, escolhidas para cumprir essa missão, são extremamente afortunadas. Pode-se dizer que experimentam uma felicidade jamais existente desde o início da humanidade. Nós, que recebemos os ensinamentos de Meishu Sama como ensinamentos de Deus, devemos responder à confiança que Ele depositou em nós na grandiosa obra divina de salvação da humanidade. Para isso, como cidadãos do paraíso, devemos empenhar-nos em ministrar Jorei, que é a expressão do amor de Deus, e cultivar palavras, pensamentos e atos condizentes com a condição de pessoas do paraíso, esforçando-nos para manifestar Deus em nossas ações, seguindo o exemplo de Meishu Sama. Além disso, o amor que devemos aprender e praticar, à semelhança de Meishu Sama, é aquele que, ao ver o sofrimento do próximo, não consegue permanecer indiferente e sente o impulso de ir imediatamente ministrar Jorei. Trata-se de um amor profundo, grandioso e aberto a todos, sem qualquer distinção, caminhando rumo ao
culto em comemoração ao natalício de Meixo Sama, cada um de nós deseja do fundo do coração vivenciar concretamente a experiência do acréscimo incessante de felicidade. Sentir essa alegria e gratidão e poder apresentá-las em oferenda a Meixo Sama. Assim foram as palavras do presidente Sugihara. 私たちは条例の経験を積んで熟練すればするほどご真が深く悟られ、本来ならさらに素晴らしい結果が得られるはずなのですが、それとは反対に なかなかいい結果が与えられないとしたら、それはいつしか大神様、冥様の道から忘れて自分の力に頼ろうとしているからに他なりません。冥様はご神書の配読に関して読めば読むほど信仰が深くなり、魂が磨けると見教えくださっています。私たちはこれからも真理の見教えをより深く学んで、参拝、条例、奉仕の基本業を徹底し、神様への感謝と救いの道を一人でも多くの人を誘い、天国化を図り、大神様、冥様の御心である人類救済、地上天国建設に共に邁進してまいりましょう。Muito obrigado. Quanto mais adquirimos experiência e habilidade na administração do Jorei, mais profundamente conseguimos compreender a vontade divina. E, naturalmente, deveríamos alcançar resultados cada vez mais notáveis. Contudo, se ao contrário disso os resultados não se manifestam como esperado, é porque em algum momento esquecemos o poder de Deus e de Meixo Sama, passando a confiar em nossas próprias forças. Meixo Sama nos ensinou a respeito da leitura dos escritos divinos que, quanto mais os lemos, mais se aprofunda a fé e mais o espírito se purifica. Portanto, continuemos a estudar com profundidade os ensinamentos da verdade, a praticar com devoção as práticas básicas da fé, participar dos cultos, ministrar Jorei e servir ao próximo, para a construção do paraíso na terra. Com gratidão a Deus e Meixo Sama, sigamos juntos, firmes na obra divina de salvação da humanidade e na edificação do paraíso terrestre. Muito obrigado. Avisos. Lembrando de gol. Bom dia a todos, parabéns pelo culto mensal, parabéns pela participação, muito obrigado por terem vindo. Passar alguns avisos breves aqui. Dia 1º de novembro é o culto mensal no Sol Sagrado de Atami, às 11 horas. No dia 2, vamos realizar lá em Nagoya o culto aos antepassados. Vocês foram ano passado? Não foram? Quem que foi aqui? A gente foi que tinha caravana, não é? Caravana do Brasil. Não, do culto que veio um monte de brasileiro, mas caravana não veio. A gente fez o culto, vocês foram acho que também. A gente vai realizar de novo no dia 2, é o dia de finados lá no Brasil, Então, a gente preparou um dia especial para chamar os amigos para orar pelos nossos entes queridos. Então, no dia 2, lá em Nagoya, 10 horas da manhã, vai ter esse culto. E para isso, tem esse formulário para colocar o nome dos nossos antepassados, tá? Será levado para colocar no culto no dia 2, então quem conseguir preencher hoje, eu já consigo levar semana que vem. Quem não puder trazer até no culto, no dia do culto, se for levar, tem que levar um pouco antes. Ou se não, preencher online, aí me manda que eu imprimo, a gente coloca no altar, tá? Esse formulário tem ali, na entrada pode levar,
nem que tira foto, preenche em casa, tira foto, mas coloca, né? O nome do espírito do avô, vai colocar avô paterno, o nome da avó, né? De todos os espíritos que você vai lá, coloca o grau de parentesco do lado, seu nome e a igreja da que você pertence, tá bom? Aí a gente vai colocar no formulário lá e o reverendo e a amada vai realizar esse culto pra gente, tá bom? Então estão todos convidados. Alguém aqui já consegue confirmar que vai? Consegue ir? Você vai? Vocês não sabem se vai poder ir? É domingo que vem. Lá em Nagoya. Não, domingo. Dia 2. Semana que vem já. Domingo dia 2. Tá. É porque eles estavam perguntando para saber a quantidade de pessoas que vai para confeccionar, né? As mini quebanas, preparar a nave, tá bom? No dia 3, confecção dos tavará. É aqueles balaios de arroz. Todo ano é feita a plantação dele, as mudinhas, até o cuidado, o corte, né? De colher o arroz. E depois ele é colocado tudo nesses balaios feitos os matinhos que sobram do arroz, é feito um balaio, né? Só que vai ser numa segunda-feira lá em Nagoya, essa confecção. Quem quiser participar pode estar me avisando, tá bom? No dia 7, sexta-feira, vai ser o culto mensal de gratidão em Kyoto, às 11 horas. Dia 9 é o culto mensal de gratidão em Nagoya, né? Dia 15 e 22, sábado, é o nosso Jorikai do Joricenter Higashi Mikao, às 7h30 da noite. No dia 16, vai ser o Outorga de Orikari em Atama. Dia 25 e 26, aprimoramento de 2 dias lá em Atama. Nós temos representantes daqui, a Edna e a eles vão participar lá 2 dias de aprimoramento. É bem especial, né? Depois vocês vão contar pra gente como é que foi, né? Vai conhecer bastante lugar, vai aprender bastante coisa lá. Dia 29, sábado, aula de Ikebana em Toyohashi às 18 horas. E junto à aula de Ikebana, a preparação do culto mensal do culto dia 30. E o Jori Center ele continuará aberto às terça-feiras, das 10 ao meio-dia. E também gostaria de falar sobre slogan, né? Todo ano a gente decide um slogan para a igreja. Igual o nosso slogan vamos cultivar o amor altruísta. Vamos dedicar juntos para verificar nosso elo como instituição. Esse é o slogan do Jori Center Higashi Mikao. Aí todo ano pode ser reformulado ou mantém esse logo. Se alguém tiver alguma sugestão, a igreja está pedindo até para enviar até o culto de Nagoya da semana que vem, tá bom? É isso. Muito obrigado. Acabando o culto, a gente vai dirigir a cozinha para comemorar os aniversariantes do mês, tá bom? É isso. Encerra-se assim o culto mensal de gratidão do mês de outubro de 2025 do Jori Center Higashi Mikao. A todos nossos sinceros agradecimentos. Ijou de 10月度感謝報告会を終了させていただきます。